Cumprimento a amada igreja capaz do Senhor Jesus. Trazer uma mensagem hoje que o Senhor colocou no meu coração na tarde desse domingo. Estava meditando na palavra do Senhor em casa. Ontem, inclusive, no churrasco, as pessoas perguntavam: Caio, qual é a palavra que você vai trazer? Eu falei: cara, não sei. A gente fica meditando na palavra do Senhor durante a semana. Que Deus me deu livramento essa semana, mas graças a Deus não aconteceu nada. Ontem no churrasco, lá no podia sobre graça da irmã Flávia, as pessoas perguntavam: Cara, qual é a mensagem que você vai trazer? Eu sinceramente não sabia, irmão. Eu estava meditando na lei do Senhor e hoje eu acordei com uma palavra no meu coração, recebendo uma mensagem, e a mensagem é muito simples: não toma, não fere, não entra e Deus dá livramento. Por mais que a afronta venha, a nossa fé do lado de dentro tem que ser maior do que a afronta que vem lá dentro. E dito isto, Isaías capítulo 37, versículo 32. A partir do versículo 32. Uma mensagem, é um texto grande. Isaías capítulo 37, a partir do versículo 32. Vamos do 32 ao 38. Vamos todos olhar para a tela para a gente fazer uma leitura uniforme. Amém? Porque de Jerusalém sairá o restante e do monte de Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã, eis que tudo eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada, e eles fugiram para a terra de Ararat, e Esaedom, seu filho, reina nesse lugar. Podem sentar, igreja. Nesse período da história bíblica, a Síria ela vem crescendo quase que exponencialmente. Os assírios vinham travando batalhas, vencendo guerras, derrotando inclusive nações poderosas, inclusive a da Babilônia, porque também existe uma profecia no livro do profeta messiânico acerca da Babilônia, e os assírios subiram contra ela. O povo assírio ele é um exército disciplinado, organizado, mas também é um povo maléfico, cruel, um povo impiedoso, uma nação impiedosa. Valendo ressaltar que nesse período bíblico, nesse período que esse texto relata, a idolatria ela era muito presente e ativa nas nações circunvizinhas. Então Deus decide levantar um rei, por nome Ezequias, em Israel. Todos nós sabemos que após a morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu entre o reino do norte, onde ficaram 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. E ali Deus levanta Ezequias. Ezequias vai quebrar os altares de Baal. Ezequias vai quebrar a estátua de bronze, que era uma imagem de serpente, que estava desde os tempos de Moisés. Ezequias vai trazer de volta para dentro de Jerusalém a celebração da Páscoa.
Ezequias vai fazer tudo que parecer bom aos olhos do Senhor. Porém, Ezequias vai se revoltar contra o rei da Síria, Senaqueribe, e vai parar de pagar impostos esses pesadíssimos, que possam se considerar um super tarifaço. E ali começa a fomentar a ira do rei Senaqueribe, rei da Síria, onde ele vai invadir 46 cidades fortes de Judá. A Bíblia diz que ele vai marchar, tendo tomado as cidades fortes de Judá, ele vai marchar com o seu exército até as portas e os muros de Jerusalém. Mas quando ele chega ali, ele para e ali ele começa a afrontar o povo de Jerusalém, os judeus e o rei Ezequias. E nesse momento de perseguição, Ezequias tenta fazer um acordo com o rei do Egito, dizendo: se a Síria vier invadir Jerusalém, você vem e toma comigo, a gente se une, a gente se junta para combater, para que ele não nos leve escravo e, no pior das hipóteses, ele não nos mate. Logo, tentar fazer acordo com o Egito. E o rei Ezequias envia seus mensageiros, Sebená e Joá, para ir ter com o comandante do exército da Síria, Rabizaquer, que também era imediato, direto do rei Senaqueribe. E nesse momento da história, quando eles estão ali para tentar chegar a um consenso, possa-se dizer, da Síria só saem respostas negativas. E no momento que o rei Ezequias está tentando falar com o rei do Egito, simultaneamente, quase que simultaneamente, Rabizaquer está falando para ele aqui assim: você quer confiar logo no faraó, o rei do Egito? E a Bíblia chama isso de aquele Jordão de cana quebrada, onde você tentar se apoiar, você acaba se ferindo. E a narrativa do texto ainda vai dizer que ele vai intensificar as afrontas contra o povo judeu, que estão apoiados em cima do muro, que seria a liderança de Jerusalém. A Bíblia diz que Rabizaquer vai tentar trazer uma resposta querendo lançar uma proposta para o rei Ezequias, querendo que mandasse reféns para o rei Senaqueribe, que aí sim ele mandaria 2.000 cavalos para entrar na cidade. Haja vista que os assírios, eles entupiram os poços dos judeus, eles fecharam os adubos que bloquearam os acessos das águas do rio que entravam para dentro da cidade de Jerusalém. Ou seja, eles impediram o acesso à água e impediram os judeus colherem aquilo que eles haviam plantado. A narrativa bíblica vai dizer, na hermenêutica do texto, que esse conflito vai durar por aproximadamente 1 ano e meio, ou até mesmo 2 anos. E nisso o rei Ezequias dobra o seu joelho no templo de Deus, na casa de Deus, faz a sua oração onde Deus irá tomar a boca do profeta Isaías, dizendo: assim diz o Senhor Deus dos exércitos, tenho ouvido a palavra do rei Senaqueribe, todavia não entrarão nessas cidades por amor do meu nome. Ezequias então decide pagar o tributo pesadíssimo ao rei Senaqueribe, no intuito e na intenção de fazer com que Rabizaquer e sua tropa e seu exército se afastassem dos muros de Jerusalém. No entanto, Rabizaquer se afasta, porém, ele deixa as tropas acampadas ao redor da cidade. Rabizaquer retrocede a Nínive e vai estar com o rei Senaqueribe, onde o rei Senaqueribe rediz e escreve uma carta de afronta dizendo: que confiança é essa no seu Deus, a qual tu tens, Ezequias? Visto o Deus das outras nações, a qual nós
travamos batalhas, travamos guerras intensas e nós vencemos, por algum acaso o Deus delas puderam a livrar do grande rei da Síria? Porventura eu irei invadir, irei entrar nessa cidade, irei matar os vossos filhos, matarei os homens, escravizarei as vossas mulheres e os vossos filhos. Rabizaque então retorna aos muros de Jerusalém, entrega as cartas para os mensageiros do rei Ezequias, e ele aqui traz a carta de volta para o rei Ezequias, onde ele apresenta essa carta no templo, na casa do Senhor. Ele começa a orar intensificamente, apresentando aquela carta de afronta ao Senhor. E Deus toma a boca do profeta Isaías pela segunda vez, dizendo: tenho ouvido as palavras de Senaqueribe, a sua arrogância tem subido às minhas narinas. E aqui vai chegar no versículo que nós acabamos de ver: todavia eu, o Senhor, por amor de mim e por amor do meu filho Davi, digo que não entrarão nessa cidade, não tomarão dela, porque pelo caminho que vier, este mesmo caminho voltará. Todavia colocarei o meu anzol no seu nariz, o meu freio na sua boca. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Após a profecia de Isaías, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, no cair da madrugada, matou a 185.000 assírios. E levantando o rei Senaqueribe pela manhã, e vendo tudo que já eram corpos mortos, retrocede a Nínive, capital da Síria, e onde a Bíblia enfatiza na narrativa, na hermenêutica do texto, diz que ele está cultuando o seu Deus, Nisroch, ele está no templo, na casa do seu Deus, Nisroch, adorando, e ele é covardemente assassinado pelos seus dois filhos, como nós acabamos de ler no versículo 38. O que me chama a atenção é que o Deus dele não foi forte o suficiente para o livrá-lo da mão do Deus de Israel. Esse pequeno resumo, esse breve resumo que eu acabei de fazer para vocês, está inserido no contexto do capítulo 36 e do capítulo 37, e também tem uma alusão no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 18. Essa mensagem, ela tem algumas aplicações bem pertinentes. Se eu conseguir pelo menos falar 4 delas, porque existem batalhas que nós travamos no passado, que foram abertas no passado, que ainda nós não conseguimos fechar, batalhas na qual estamos travando no presente, e nos preparar também para batalhas que talvez travaremos no futuro. E algumas aplicações aqui bem pertinentes para essa mensagem, logo aqui no 36, onde a narrativa do texto diz que o rei Senaqueribe se enfureceu e invadiu 46 cidades fortes de Judá. Porém, quando ele marcha para Jerusalém, ele chega lá, e a Bíblia enfatiza que ele chega às portas do mundo de Jerusalém, porém ele para. E a primeira palavra que eu quero liberar para a minha vida e para a sua vida essa noite: tem áreas que Deus não permite o inimigo entrar. Tem áreas da nossa vida que Deus não permite o inimigo tocar. E é um erro de base bíblica para isso. Jó, no primeiro capítulo de Jó, Deus fala assim para Satanás: toca tudo menos na alma dele. Toca em tudo menos na alma dele. Isso é Deus mostrando a sua autoridade para Satanás e Deus impondo limites no diabo. Deus, ele impõe limites nos nossos adversários. Por mais que a afronta, o levante seja grande, nosso Deus, ele é poderoso para colocar limite em nossos inimigos. Porque Deus só permite, o diabo ele só tem
força para tocar na nossa vida de duas maneiras. Uma, se Deus permitir, e outra, se nós dermos legalidade a Ele. É verdade. Legalidade, quando eu falo, é através de brecha, quando o vaso está rachado. Então, nessa noite eu quero falar uma palavra de conserto. Vamos começar a consertar e a betumar, como não é betumar a arca, vamos começar a betumar o nosso vaso. Aleluia! Vamos começar a nos consertar. Glória. Porque Deus só permite o diabo tocar de duas maneiras. Quando Ele permite, quando nós damos legalidade. Tem áreas da nossa vida, eu vou repetir, que Deus não permite o inimigo tocar. Porque se Deus deixar de tocar, nós não vamos aguentar. Porque o inimigo na nossa alma, ele só tem a intenção de nos atacar e de nos destruir. Segunda observação. Ezequias manda seus mensageiros, Eliaquim, seu mordomo da casa do rei, Sebenab, o escrivão, e Joab, o chanceler. Ele manda para ir conversar aos muros de Jerusalém com Rabizaquel. Porém, só sai negativa desse. E uma outra palavra que eu quero livrar para a igreja: não converse com o inimigo. Não tem diálogo com o inimigo. Aleluia! Não existe conversa para quem só tenta nos destruir, só tenta nos atacar. Já deixou claro que só tenta nos fazer mal. E eu posso provar isso na Bíblia. Lembra lá de Gênesis? De tanto ficar conversando com cobra, Eva acabou caindo nos papos da serpente. E ainda posso dizer e afirmar, porque às vezes a gente está conversando com cobra no WhatsApp, estamos conversando com serpente no Facebook, estamos conversando com Naja no Instagram, estamos conversando com Cascavel no Twitter. E eu ainda vou dizer mais: quanto maior for a grossura da espécie da cobra, mais peçonhenta, mais nojenta, mais traiçoeira, perversa e mentirosa ela é. Não deis ouvido ao inimigo. E no momento de desespero, não vá fugir para o Egito, porque Deus ele só garante livramento para quem está dentro de Jerusalém. Em nenhum momento na profecia de Isaías ele está garantindo livramento para quem está do lado de fora do Egito. E a palavra do Senhor fala no Evangelho de João: ficai-vos em Jerusalém, que até do alto seja revestido que mesmo Poder. Ficai-vos dentro da casa do Senhor. É melhor quebrada aqui dentro do que inteiro no Egito. É melhor vaso rachado aqui dentro do que vaso rachado lá fora. É melhor moído, igual uma carne moída dentro da casa do Senhor. Está na mão do Senhor que está na mão do inimigo agora. Servindo de pedra, de lado para sabendo onde não é, pegando o propósito, fora da direção de Deus. Não negocie com o Egito, porque o Egito é irresponsabilidade. Porque repara só, quando o Egito lá fora ele tem algum problema, ele tem o costume de terceirizar a responsabilidade, fugir da responsabilidade dele. Como é que nós, sendo crentes da casa de Deus, vamos querer pedir ajuda ao Egito? O que o Egito tem para oferecer a gente, irmão? E outra coisa que eu quero falar: num momento de debilidade, no momento que a luta se intensifica, não negocie a sua fraqueza. Porque, como eu bem relatei para vocês, Rabizaquel é a sua proposta. E propósito e proposta tem uma linha muito tênue. Porém, o inimigo ele sempre lança proposta para nós no momento de necessidade. E eu ouso e me atrevo a dizer que proposta do inimigo vem na contramão do propósito. Vou repetir isso aqui. A proposta do inimigo vem na contramão do propósito de Deus. Porque a proposta do inimigo é fazer com que nós saiamos de Jerusalém. Ele está oferecendo 2.000 cavalos. E em troca pedindo alguns reféns. Na realidade, essa proposta é mentirosa.
Porque se ele não consegue invadir a cidade, é muito mais fácil ele pedir que alguém saia. Porque Deus só está dando livramento lá de dentro. Porque se a gente sair, a gente é escravizado, ou até na pior das hipóteses, somos mortos. Olha aí. Hoje é um culto de domingo. Hoje tem escola. Eu estou indo fazendo revelação da palavra. Eu estou sendo meio de idade. Se sairmos de dentro de Jerusalém, Deus só está garantindo o livramento na sua profecia para quem está no muro do lado de dentro, não para quem está do lado de fora. O inimigo, ele oferece um banquete para que nós saímos do muro de Jerusalém, para quem quer sair, mas só que Deus só está garantindo vitória para quem fica, só está garantindo livramento para quem fica. É melhor viver aguardando na promessa do lado de dentro do que esperando promessa nenhuma do lado de fora. Quer ver? E ter livramento de Deus, nós também temos que estar preparados. Quer ver? Eu vou dar um pulo lá em Lucas 5. A pesca maravilhosa. Tem um pequeno detalhezinho que as pessoas não observam. Jesus deu ordem a Pedro: lança a rede à direita. E Pedro disse ao seu subalterno: lançai a rede à direita. No momento que eles lançam a rede, a narrativa do texto diz que no momento de puxarem a rede, era de tantos peixes, de tal forma que quase rompiam-se as redes. Mas a narrativa do texto bíblico diz que no momento que eles puxaram a rede, o barco desceu. Só que aí eu começo a perceber que o barco ele é feito de madeira. E Jesus era o que mesmo? Carpinteiro. Então, além de Jesus trazer a provisão, ele está garantindo o local, está garantindo a segurança do local onde a provisão vai entrar. Vou repetir isso aqui. Além de Jesus estar trazendo a provisão, ele está garantindo a segurança do lugar onde a provisão vai chegar. Quer ver? Vou dar mais um exemplo dentro da Bíblia. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, a passagem da viúva, a botija de azeite. Eliseu, acho que no versículo 2 vai dizer assim: que tens, mulher? Ela: não tem nada, meu senhor, a não ser uma botija de azeite. Vá, pede aos seus vizinhos as vasilhas. Só que a Bíblia ela faz questão de enfatizar que o azeite só cairia se houvesse um recipiente para recebê-lo. Então o azeite só vai cair se tiver botija. O azeite só vai cair no recipiente que estiver preparado para recebê-lo, correto? Melhor ainda, vou provar lá no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. Não se coloca vinho novo em odres velhos e rachados, porque todavia você vai dispersar o azeite, o vinho. Não se coloca vinho novo em odres velhos e rachados. E com essa base bíblica eu posso afirmar para vocês, igreja, para receber o livramento de Deus, nós também temos que estar preparados. Porque o livramento o Senhor não dá para quem está de qualquer maneira. Deus simplesmente não é assim, dá livramento para quem não tem pacto com Ele, para quem não tem intimidade com Ele, para quem não tem uma aliança com Ele. Tanto é que eu também posso provar isso que no versículo nós acabamos de ler, no capítulo 37. E darei livramento a essa cidade, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Porque Deus, antes de Davi falecer, antes de Davi morrer, olha que Davi já faleceu aqui, já tinha quase praticamente 1 milênio. Deus fez uma aliança com Davi, vai falando: não faltará rei para que se assente no trono. É uma aliança que Deus fez com Davi. E Deus está aqui nesse momento se lembrando de uma aliança. E eu quero liberar uma palavra para mim e para a sua vida essa noite. Por causa da sua aliança, ou a aliança de alguém da sua família no passado, é por isso que você está aqui nessa noite na casa de Deus.
E por causa de aliança que eu e você estamos fazendo com o Senhor, Deus está dando livramento para o seu marido, dando livramento para os seus filhos, dando livramento para qualquer parente seu. Mas é necessário que nós venhamos fazer um pacto com o Senhor. É necessário que nós venhamos descer a casa dele. A última observação que eu quero fazer aqui é que quando Ezequias recebe a carta de afronta, em nenhum momento a Bíblia diz que eles recebiam a afronta e a todo momento ficavam em silêncio. A melhor resposta que nós podemos ter para quem está nos afrontando é o silêncio. Nós temos que aprender a não colocar nossas emoções na frente. Temos que começar a aprender que nós somos crentes em Cristo Jesus. Temos que aprender que nós não devemos tomar as coisas, partir das coisas a lá supetão, a lá moda bangu, a lá moda carambola. Não devemos tomar partido, porque nós temos um Deus que nos garante a vitória. Nós temos um Deus que nos garante o livramento. Às vezes é necessário Deus nos calar para Deus se revelar ao nosso adversário. É necessário nós simplesmente buscar, deixar Deus falar. Porque no momento que nós falamos, Deus se cala. Mas no momento que nós nos calamos, Deus ele começa a agir. No meio do seu. Glória a Deus! Ezequias, ele recebe, ele se veste de pano de saco e ele vai ao templo na casa de Deus e ele apresenta aquela carta de afronta. E essa noite eu quero falar para vocês, irmão, apresente a sua carta de afronta ao Senhor essa noite. Apresenta no altar os seus problemas, apresenta no altar as suas tribulações, apresenta para Cristo Jesus tudo aquilo que você não consegue resolver com as suas forças. Porque se o rei Ezequias tentasse entrar em guerra, certamente ele perderia. Por quê? Porque era um exército de mais de 185 mil. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor matou 185 mil. E o que sobreviveram, os que restaram, os que estavam vivos, também tinha uma quantidade. Ou seja, se ele entrasse em guerra, certamente ele perderia, porque os assírios eram uma nação soberana. Naquela época, naquele período histórico, os assírios se tornaram uma nação soberana. E quando eu disse para vocês lá no início da pregação que os assírios eram um povo perverso, maléfico, cruel e imperoso, a profecia de Isaías diz que o Senhor colocará o anzol no nariz do rei de Senaqueribe e o Senhor colocará um freio na boca dele. Por que isso? Porque os assírios tinham um costume de, após vencer as suas guerras, uma forma de demonstrar sua autoridade, seu poderio para as outras nações, de colocar um anzol na carruagem e colocar ali o cadáver dos mortos, e ir de uma cidade a outra, de uma extremidade a outra, gerando uma espécie de terror psicológico, uma espécie de pavor nos seus inimigos, para também impedir deles causarem uma rebelião ou se oporem ao rei Senaqueribe, para ver como ele era um povo cruel. Então Deus está respondendo no mesmo nível que o inimigo ele vem nos atacar. Isso é Deus respondendo na mesma intensidade que a afronta vem até a nossa vida. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não deixa escapar nada. Nós temos um Deus que é um exímio detalhista. Deus ele é um exímio detalhista. Tanto é que o rei da Síria gostava de causar pavor psicológico em nós. E aí no momento que o anjo do Senhor feriu a 185 mil assírios e deixou o rei Senaqueribe de pé, vendo a sua derrota, ele causou psicológico em primeiro no rei da Síria.
Deus não é que é devolver a mesma moeda, mas da mesma maneira. A palavra do Senhor vale ressaltar: na mesma moeda que vier o Senhor, Ele também retribuirá. Na mesma intensidade que nos atacarem, o Senhor Deus também atacará. Por isso que a palavra do Senhor fala: pelo caminho que vieste, este também fugirá. E é essa breve mensagem que eu quero deixar para a igreja, essa reflexão nessa noite. Gostaria que vocês ficassem com essa palavra. Eu ouso dizer nas minhas pregações que muitas das vezes nos fazemos de doutores para explicar um texto que é relativamente simples. Não que isso seja errado, tá? Muitas das vezes nos fazemos de doutores para explicar um texto que ele é relativamente simples. Porém, Jesus Cristo veio ao mundo de uma forma simples para nos ensinar o inexplicável, que é o sobrenatural, que é uma coisa que nem eu e nem você conseguiremos explicar nunca. Porém, nós não precisamos que o Senhor Jesus nos explique nada. Glória. Nós só precisamos obedecer. Obedecer àquele como o rei Ezequias obedeceu. E o texto de Isaías, no capítulo 9, vai dizer assim: um menino nos nasceu, um menino se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Mas eu quero chamar a atenção ao nome Deus Forte. Deus foi o Deus forte contra o grande rei da Síria, o rei Senaqueribe. Então, nas suas orações, apresente a sua carta de afronta. E eu quero deixar aqui para a reflexão da igreja também: aprenda a chamar Deus para dentro das suas guerras. E a